Boa noite, gente. Aleluias. Tudo certinho? Que bom te ver aí, tá? A gente acaba de orar por uma questão de fé, porque acreditar na cura é ter fé, né, meu irmão? Se tu não tem fé, tu já perdeu 50% da batalha. Tem que ter fé. Não é quem ora, a fé é de quem recebe. Jesus nos ensinou isso. Vai que a tua fé te salvou, te curou. Jesus nos ensinou isso. Então não é quem ora, é quem recebe. Rapaz, que garoto bonito, olha só. Tá estiloso, né? Ó, olha aí, ó. Entrou no estilo do pastor Marcelo, ó. É ou não é? Então, gente boa, nós vamos dividir aqui um pouco daquilo que Deus me falou tem umas 3 a 4 semanas sentado aqui. Estava sentado aqui na igreja quando voltei dos nossos 10 dias de férias. E sinceramente falando, eu não lembro quem estava pregando. Mas Deus falou no meu coração, quando for a sua vez de ministrar, eu queria que a primeira palavra da volta que você fosse ministrar, você ministrasse sobre fé. E sinceramente, meus irmãos, às vezes tem temas que já estão tão preparados no nosso coração, a gente já entende tanto que o pregador, que o pastor, ele hesita. Ele hesita em ministrar. E aí, na primeira semana, a gente sempre sabe, nosso pastor sempre antecipa, ele falou, domingo você vai ministrar. E aquilo, eu falei, poxa, então vou fazer o que o Senhor me mandou fazer. E naquele dia, que era a semana seguinte, era a semana de Eurípides, e Eurípides ministrou à noite. E eu falei, Senhor, graças a Deus por isso. E aí na semana passada, o nosso irmão lá de São José esteve aqui e ministrou à noite. E eu, graças a Deus por isso. E aí o pastor falou assim, domingo você vai ministrar. Não tem como escapar. E para de orar para não ministrar, né? E eu disse o seguinte, Senhor, então agora eu já estou liberado daquele compromisso. Vou pregar outra coisa. Como disse Eurípides aqui, eu adoro vender um tapué, meu irmão. Porque eu amo ser evangelista. Meu negócio é ganhar gente para Jesus. Tenho isso como ponto de partida do meu ministério. Mas aí Deus falou fortemente no meu coração, não, você vai ministrar aquilo que eu te falei, sentado naquela cadeira. E aí Deus colocou no meu coração de eu ministrar sobre uma fé extraordinária. No tempo que nós vivemos hoje, nós precisamos de fé. E aí eu, sinceramente falando, eu não estou questionando se você tem fé ou não. Porque isso é uma coisa muito ímpar, muito particular. E eu não posso dizer se você tem ou não. Sinceramente falando, às vezes eu não posso nem dizer se eu tenho ou não. Mas a minha vida diária com Deus é que vai demandar isso. A sua vida diária com Deus é que vai dizer se você tem fé ou não. Seu relacionamento com Deus. A sua maneira de lidar com Ele. E eu fiquei acompanhando algumas coisas essa semana. Perdas, lutos, dores. Gente que está lutando com o filho no hospital. E tinha um homem na Bíblia que eu não sei há quanto tempo o servo dele estava adoecido. Mas eu sei que ele, por ser a figura que era, ele já devia estar há algum tempo nessa luta. E eu estou falando para você, você que é um estudioso da Bíblia, eu estou falando para você daquela passagem do centurião. E se você acompanhar comigo essa leitura, você vai perceber que no decorrer do texto de Mateus 8, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13, você vai perceber
que o centurião ele estava bem preocupado. Possivelmente assim como eu e você ficamos quando tem alguém querido nosso que está enfermo. Concorda comigo? Ou quando nós temos uma dificuldade financeira, ou quando estamos desempregados, ou quando estamos em qualquer outro tipo de dificuldade, nós ficamos um pouco tensos. E isso é natural. Isso não demanda você ter fé ou não. Isso é natural, você ficar preocupado diante da circunstância. E assim estava o centurião. Você pode ler comigo aí na projeção, que eu acho que vai ficar mais fácil para você, né, acompanhar aí na projeção. Mas se você quiser abrir a sua Bíblia, também é bem legal você acompanhar na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Em algumas versões, de minha casa, em outras versões, de meu teto. Não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: fazes isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião. O que ele disse? Leia lá na projeção. Naquela mesma hora, o seu criado o sarou. Eu queria que você ficasse atento e me emprestasse um pouco da sua atenção, para a gente compartilhar um pouco daquilo que o centurião viveu diante de Jesus. Essa narrativa fala, como disse outrora, de um centurião romano que implorava a Jesus para que curasse o seu criado. A situação a qual nós estamos discutindo aqui é essa: um homem capitão, comandante de um exército, que vivia na região de Cafarnaum, ou próximo à região de Cafarnaum, porque o texto não especifica, quando você vai buscar no original, se ele habitava na cidade de Cafarnaum ou próximo à cidade de Cafarnaum, mas é certo dizer que o comando dele, e daqui a pouco eu vou te explicar o que é isso, regia toda essa região de Cafarnaum. Esse homem então procura Jesus e começa a conversar com Jesus, pedindo a Jesus que curasse o seu empregado, o seu servo. E essa questão de implorar é uma questão muito intrigante, por muitos motivos. Especialmente, se considerarmos, estava ali tomando uma orientação, se considerarmos que se você olhar no Evangelho de Mateus e você olhar no Evangelho de Lucas, há duas explicações para esse mesmo assunto. Uma diz que o centurião vai e se prostra diante de Jesus. Tem uma certa significância ou significação. E outras dizem que ele vai a Jesus por intermédio dos anciões. Eu particularmente acho que ele próprio foi, porque ele tinha um amor muito grande por esse servo sem nome. E isso tem toda uma diferença. Você mandar alguém me pedir alguma coisa, ou você próprio vir me pedir alguma coisa. Por mais que a pessoa que você mande até a minha pessoa para me pedir algo,
eu reconheça a importância dessa pessoa e saiba que essa pessoa trabalha com você ou para você. É diferente de você mesmo vir até a minha pessoa e falar comigo. Então, por isso eu prefiro ficar com a versão de Mateus, porque a maneira como Jesus respondeu, eu acho que ele não responderia a alguém que mandou um secretário ir lá. E a Bíblia então vai começar a dizer dessas duas vertentes. E eu observo aqui uma coisa muito interessante, é que, como eu estava dizendo, Lucas fala dos anciões, e Mateus fala de uma comunicação próxima. Diz que, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. É algo pessoal, e isso já me ensina uma coisa muito importante. Nós não somos romeiros, nós não pedimos alguém para interceder a Jesus. O véu se rasgou, e se você necessita de alguma coisa da mão do mestre, você precisa ir diretamente até ele. E parece que hoje a gente diz assim, vamos falar com o pastor, que o pastor intercede e aí a coisa funciona. Até sim. Mas Jesus gosta muito quando você próprio vai até ele, dizer para ele a sua necessidade, colocar para ele o que você precisa, dizer para ele que a situação que ele precisa, que você precisa que ele haja na sua vida. Porque às vezes nós descansamos e relaxamos e não oramos mais, não falamos mais com o Senhor a respeito das nossas necessidades. Nós entregamos a nossa necessidade, aquilo que é de nosso a fazer na mão de outros. E esses outros começam a interceder, e foi essa a diferença para mim. E é por isso que esse texto para mim, ele fica mais vivo à minha mente quando ele é lido em Mateus. Porque fica mais pessoal para mim quando o centurião vai direto a Jesus e pede esse favor a Jesus e diz para Jesus, olha, estou com um cara lá em casa que me é muito útil, me é muito amigo, e ele precisa. A necessidade era do centurião. Mas deixando de lado essas questões exegéticas, porque isso também não vai até te dar um conhecimento empírico, mas não vai levar você aonde eu quero que você chegue. Então, deixando de lado essas questões exegéticas, nós podemos ressaltar o que a fé daquele homem fez. E como era grandiosa a fé daquele homem e que deixou Jesus impressionado. Porque se você olhar o texto lido aqui, Jesus fica impressionado com a fé daquele homem que não fazia parte do seu povo, que não fazia parte da sua crença, que não fazia parte de nada a qual Jesus veio para fazer aqui. Deixa-me te explicar rapidamente, então, como funciona um exército romano, como funcionou um exército romano da época, para que você tenha total entendimento da atitude desse homem. Um exército romano, a maior unidade dele é composta por 6.000 homens. Imagina 6.000 pessoas sendo comandada por alguém. Essa se chama legião. E essa legião de 6.000 homens, esse exército, ele era dividido ou parcionado por 10 grupos de 600 pessoas. Ok? Como diz alguns amigos aqui, ó, dá uma aula de matemática, né? 10 vezes 600 dá 6.000. Eles eram espertos, né? Depois eles particionavam isso mais uma vez. E eles botavam então grupos de 100. E esses grupos de 100 se chamam séculos. Ou se chamavam outrora séculos. E esses séculos, cada grupo de 100 era capitaneado por um centurião. Ou seja, esse centurião que foi falar com Jesus era um comandante de 100 homens. E comandava toda aquela região e suas províncias. Ele, entre aspas, era o maioral. E diz que Jesus, ao entrar à porta da cidade, aquele homem vai a Jesus e roga-lhe dizendo, olha, Senhor, me ajuda. Olha, Senhor, cuida do meu servo, ele está mal.
esse chefe romano, ele poderia ter pego Jesus e ter dito assim: Jesus, vem aqui na minha casa. Porque sabe o que aconteceria se ele desse uma ordem? Os soldados iam lá, pegavam Jesus lá na porta da entrada. Jesus podia ter a agenda que tivesse, e ia levar primeiro lá na casa dele. Mas o que ele faz? Ele vai até Jesus. E você vai aprender algumas coisas muito legais. Esse chefe, ele chamava a atenção por um outro detalhe. Ele era alguém muito influente entre os judeus. Ele era alguém que era querido entre a nação que ele comandava, que não era o povo dele. Como é que você sabe disso, pastor? Isso é um sinal muito claro de humildade deste homem. Este homem se dava bem com todos. Como é que você sabe disso, pastor? Olha esse verso aí. Olha o que os homens, os anciões do povo de Israel, ele tinha tanta moral que ele comandava até os anciões, que era a patente alta dos judeus. Sabe o que os anciões disseram dele? Para Jesus? Jesus faz isso por ele. Sabe por quê? Porque ele é digno que vocês façam. Que você faça isso. Porque ele é nosso amigo. Amigo do povo. E ele mesmo edificou sinagoga para nós. Diz que esse homem, aquele homem que se prostrou aos pés de Jesus, era amigo de todos, era um homem influente. A sua influência ia longe, porque ele se fazia amigo de todo mundo. Perceba uma coisa aqui. Jesus poderia ter ficado impressionado, não é não? Porque os anciões chegaram para Jesus e disseram: faz isso por ele, porque ele é bom, é amigo do povo, edificou, construiu uma sinagoga para a gente adorar a Deus. Mas Jesus não se impressiona com isso não. Sabe o que impressiona Jesus? O que impressiona Jesus é que aquele homem cheio de pompa soube reconhecer a autoridade dele. Jesus não ficou impressionado com as grandes obras realizadas pelo centurião. Segundo a Bíblia, ele não disse: oh, como ele é importante, quantos bens ele tem feito nessa nação. Na verdade, o que fez com que esse centurião recebesse um lugar de destaque nos evangelhos até hoje foi que ele era um homem extraordinário em fé. Uma pergunta: quem é você no reino espiritual? Um homem ou uma mulher de extraordinária fé. Um homem e uma mulher que chama a atenção de Deus pela sua extraordinária fé. Assim como o centurião. Ou você só é mais um no meio da multidão, que domingo após domingo senta no banco de uma igreja, esperando a doce morte chegar, porque você vai para um lugar que não tem sofrimento, nem dor e nem ranger de dente. Quem é você? Quem é você para o mundo espiritual? É um homem ou uma mulher de extraordinária fé? Ou é alguém que simplesmente perambula por esse mundo, sem eira e nem beira, como diz o artista popular? Quem é você no meio, para o mundo espiritual? É um rosto sem nome? É um número de CPF? Ou é alguém que impacta o coração de Deus com as suas atitudes? Porque este homem, ele mostrou para mim e para você nessa breve introdução o que é que realmente chama a atenção do reino, o que é que realmente modifica, faz Jesus olhar para você, faz o Rei dos Reis olhar para você. Se há algo que move o coração de Jesus na direção de alguém, querido, é a fé. Olha para a pessoa que está do teu lado, pergunta para ela com doce carinho e sorriso: como está a tua fé? Como está a tua fé?
Então eu quero só compartilhar 3 pontos assim muito rápido com você. Se você é alguém que a tua fé ainda não está lá no top, sabe? E meu irmão, pasme você de repente está olhando para mim e diz aí, tá aí um homem de extraordinária fé. De vez em quando eu oscilo na fé também, isso não é vergonha para ninguém não, querido. Se eu não oscilo hoje, eu já oscilei no passado. Se eu não oscilei no passado e não oscilo hoje, pode ser que possivelmente amanhã eu possa oscilar. Então nós estamos falando de um sofredor labutador para outros sofredores e labutadores. Não há ninguém aqui que alcançou, porque o apóstolo Paulo, que teve 9 dons, ele disse, eu corro para lá, eu ainda não alcancei nada. Mas hoje eu estou em posse do microfone, então eu posso falar. Ok? É um conselho. Como conquistar essa extraordinária fé para mudar as coisas? Como? Um conselho simples. Aprenda a agir com profunda humildade diante das situações. Às vezes você está diante de uma situação contrária para a tua vida, mas você não tem a humildade suficiente de dizer, Senhor, eu preciso. Você acha que Deus tem a obrigação de fazer. Você acha que Deus tem a obrigação. Você sabe o que me faz ficar pasmo? É que tem gente que não tem fé nem para levantar do lugar e vir receber uma bênção. Ele acha que se Jesus quiser fazer, Ele vai fazer onde Ele está. Ele inverteu as coisas. E esse homem nos ensina o seguinte: não é onde você está, é onde Ele quer que você esteja. Jesus não vai ser obrigado a fazer com você sentado aí, mas Jesus pode fazer com você em pé ou de joelho aqui. Às vezes a gente fica com essa pequena impressão de que o mestre sabe de todas as coisas e que ele sabe de tudo, e usamos um jargão, Deus sabe de tudo, pastor. E se ele tiver que me curar, eu não preciso ir aí na frente não. Só que aqui o altar está fumegando, meu irmão. E eu não sei se nessa cadeira está. E eu não estou lhe apontando o dedo não, porque muitas vezes eu estou sentado nessa cadeira e o altar não está fumegando para mim. E isso tem muito mais a ver comigo do que com quem está falando, ou com quem está tocando, ou com o que está acontecendo na celebração. Porque às vezes a gente não entende que o que Jesus quer é que a gente tenha uma atitude quebrantada de humildade e reconheça quem nós somos. Aprenda a agir com profunda humildade. A Bíblia diz, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz paralítico e violentamente atormentado. Aquele homem possivelmente vinha sofrendo de dores. Aquele homem vinha sofrendo de diagnósticos. Aquele homem vinha sofrendo bombardeios espirituais. Essa versão dá para eu interpretar essa passagem de várias maneiras. Possivelmente você pode estar sofrendo por diagnósticos que estão atrapalhando a sua vida física. Possivelmente você pode estar sofrendo diagnósticos que estão atrapalhando a sua vida espiritual. Mas uma coisa eu sei é que se você se dobrar diante do mestre, se você entender que não é você que comanda, que quem comanda é ele, aí, querido, as coisas vão mudar. Aí você vai começar a sentir a presença. Aí você vai começar a ser cheio, empoderado pelo Espírito Santo, porque você reconhece aquele que envia o Espírito Santo. O centurião, sinceramente falando, fazendo uma análise profunda deste texto, eu quero só levar você a entender o que é essa palavra rogar-lhe. Essa palavra tem uma conotação muito impressionante. Rogar significa uma característica direta da humildade. Preste bem atenção. Você pode não ser um grande leitor, mas você sabe que se alguém lhe faz cativo, ele vira o seu senhor.
Os cidadãos romanos, era fato daquela época que eles se sentiam superior aos judeus. Eles não se rebaixavam aos judeus. No entanto, que o apóstolo Paulo percebeu isso e sabia disso, que quando ele foi preso, ele deixou os homens chicoteá-lo, batê-lo, agredi-lo, e depois ele disse o quê? Eu sou um cidadão romano. O que os caras fizeram? Vou mandar ele embora rápido, porque ele é um cidadão romano. O que ele disse? Não, vou sair daqui por trás não. Por quê? Porque ele sabia que era a elite. Ele fazia parte de um povo que era elite, e os romanos se sentiam assim, se achavam superior aos cidadãos que habitavam na região de Cafarnaum. Imagine você, um centurião, chefe de 600 homens, dobrado, prostrado, implorando e dizendo: cura! Só você tem toda a autoridade, só você tem todo o poder. Porque o problema não era dinheiro. Dinheiro aquele camarada devia ter muito. O problema não era dinheiro. O problema era que aquele tipo de cura só se fosse milagre. O texto menciona: rogo-lhe a Jesus que ajudasse. Como se isso não bastasse, aquele homem diz lá na frente também: eu não sou digno que tu entre em minha casa. Olhando neste prisma, precisamos ver as palavras como elas significam. Quais são os seus sentidos? E por que essa maneira de ser impressionou a Jesus? A palavra rogar significa, segundo o dicionário de português, pedir com insistência, implorar, humilhar-te, prostrar-te, dobrar-se ao extremo. Foi isso que aquele homem fez. Era como se aquele homem, se Jesus entrasse aqui agora e eu estivesse ministrando essa mensagem, e eu, ao vê-lo entrar por essa porta, caísse de joelho e passasse o microfone para ele, dissesse: a tua é esta igreja, não minha, não nossa, essa igreja é tua, fala o que o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser. Aquele homem estava dizendo: olha, está vendo tudo isso aqui? Eu comando, eu dou ordem, eu faço e aconteço, mas tu é o mestre. Eu me prostro diante de ti. O que podemos aprender aqui neste prisma, neste primeiro tópico, para aplicar a nossa vida a respeito da humildade do centurião? Podemos aprender que a humildade conquista a bênção. Diga isso: a humildade conquista a bênção. Rapaz, a humildade, aprende uma coisa: se você vê alguém bem sucedido, se tem uma característica que esse homem tem, é humildade. Você pode até achar que não, porque às vezes você está distante dele, você não tem um relacionamento mais íntimo, mais de próximo, mas vai chegar perto para você ver. Possivelmente esse homem age com uma humildade, e humildade gera bênção. Podemos aprender que a humildade conquista a cura, porque a partir do posicionamento daquele homem, o que aconteceu? Jesus diz: ó, vai lá que o teu servo está curado. Podemos aprender que a humildade surpreende o coração de Deus. A humildade faz o quê? Surpreende o coração de Deus, e mais, nos leva a viver o sobrenatural, porque o que te eleva a sair de um patamar raso, um patamar sem espiritualidade, um patamar quebrado e destruído, para um patamar sobrenatural, é a humildade. É dizer: Senhor, hoje eu estou vazio, enche-me aí, enche a minha botija. E aí o óleo só para de cair, meu irmão, se você fechar a torneira. Aquele homem parece que me impressiona, porque ele não era da cultura judaica, mas ele sabia tudo que movia o coração de Deus. Sabe o que me impressiona? É que eu e você senta diariamente no banco de uma igreja, estuda diariamente a Bíblia, e não sabemos o que impressiona o coração de Deus. Dizemos que sabemos, mas a gente não consegue impressionar o coração de Deus. E um homem que não vivia a cultura, mas sabia o que impressionaria o coração de Jesus. Podemos aprender que a humildade gera fé extraordinária.
Quem quer ter fé extraordinária aqui? Isso todo mundo quer ter. Você precisa ser mais humilde. E aí, sinceramente falando, não me interprete mal. Eu não estou te julgando. Eu não estou te apontando. Eu estou te aconselhando. Pare de levar as coisas como apontamento. Eu só estou dizendo que se você quer ter uma fé extraordinária, se eu quero ter uma fé extraordinária, nós precisamos ser humildes. E ser humilde é muito mais do que uma casca. É muito mais do que dizer eu sou humilde. É nas atitudes que você mostra que você é humilde. Você não mostra ser humilde porque você está em posse de um microfone falando que você é humilde. Porque quem é não precisa falar. É. Você só é humilde, querido, quando as pessoas olham para você e falam, vai lá um homem que faz a diferença. Vai lá uma mulher que faz a diferença. Aquele homem, centurião, recebeu elogios dos anciões, que era a coisa mais difícil. Ninguém valoriza os anciões aqui no nosso país. Mas lá, um ancião, quando fala alguma coisa de alguém, é fato, é lei. E os anciões disseram, ele é nosso amigo. Nosso amigo. Segundo conselho: para se ter uma fé extraordinária, reconheça o seu estado de pecador. Por que sempre que eu falo do pecado eu coloco o estado? Porque você não é pecador, você não nasceu para ser um pecador, você vive pecando. Eu não nasci para ser um pecador, eu não sou um pecador, eu vivo pecando. Só que a gente tem um jargão muito interessante. Nós somos crentes, nós pecamos, mas nós não temos sabor no pecado. Mentiroso. Tem sim, porque você vive pecando. Você vive fazendo a mesma coisa, meu irmão. Já virou prazeroso. Já não te incomoda mais, já não me incomoda mais. E aí eu estou falando de nós, inclusive a mim. Nós temos prazer nesse negócio. Então nós estamos num estado de pecador, mas o Senhor poderoso, Ele quer nos arrancar disso. Dá para eu ouvir um glória a Deus? Aí ele diz, eu irei e lhe darei saúde. Jesus faz questão. É como se Jesus pegasse e dissesse assim, eu vou na sua casa. Fica tranquilo que eu vou resolver tudo lá. Não precisa ficar preocupado não. Eu estou indo lá com você. Você virasse para ele e dissesse, Jesus, faz isso não. Minha casa está uma bagunça danada. Eu não sou digno para te receber. É como se Jesus dissesse para o Vicente, estou indo lá na sua casa agora. Vou resolver essa situação. E eu dissesse, opa, Jesus, não precisa não. Porque minha casa está tão bagunçada. Eu nem sou digno. Eu não tenho como te receber. Esse homem disse. E o centurião respondeu e disse, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, da minha casa, do meu teto. Mas diz-me somente uma palavra. E o meu criado sarará. Eu creio, Senhor, eu sou um pecador. Não vá na minha casa porque a minha casa é impura. Mas faz o seguinte: para o senhor não ir num lugar impuro, não ver umas coisas que não prestam, faz só o seguinte, dá uma ordem daqui mesmo, que as coisas vão estar resolvidas para mim. Eu creio. Uma frase para o teu coração: reconheça que é um pecador. Sabe por quê? Porque tem mais a ver com a ação do que com a verbalização. Tem muita gente dizendo, eu sou um pecador. Só fala isso da boca para fora. Não para de pecar. Não para de viver a porcalhada que está vivendo. Não para de desejar mal para os outros. Não estreita e não volta aos relacionamentos. Não conserta a vida diária de pornéias e adultérios. Mas vive dizendo, eu sou um pecador. Querido, reconheça que é pecador, porque reconhecer que ser pecador tem mais a ver com a ação do que com a verbalização. Eu vejo uma grande quantidade de pessoas dizendo, sou pecador. Mas quando ela tem a oportunidade de ter ação para consertar o pecado, ela não quer, ela corre, Vamos consertar isso, irmão? Está em pecado? Posso te ajudar? Vamos lá? Não, pastor, aí não. Não precisa, já falei com Jesus. Nós aprendemos de manhã aqui. Falar com Jesus é muito bom. Reconhecer para o outro é receber cura.
Aquele homem reconhece que é pecador. Sabe o que eu aprendo aqui? As pessoas de hoje são só papo e pouca ação. Um bando de gente só papo e pouca ação. Eu digo para muitas pessoas que andam próximo de mim: ou você vai gostar de mim ou você vai me odiar, porque aquilo que o Espírito Santo mandar eu falar, eu vou falar e eu não quero nem saber. Depois ele ajeita no teu coração, porque eu não estou aqui para te agradar. Estou aqui para agradar Jesus, meu irmão. Só tem um ser que pode fazer alguma coisa: Jesus. Então eu não vou falar nada para te agradar, vou falar para agradar Jesus. Aqui e em qualquer outro lugar, gente, porque se nós não fôssemos só papo, a gente já tinha mudado a nossa nação. Se a gente não fosse só papo, com 42 milhões de crentes nesse país, o país não estava entrevado no roubo. Está vendo como as pessoas são só papo e pouca ação? As pessoas de hoje são só discurso e pouca contrição. Vamos fazer um grupo aqui. Grupo do WhatsApp da confissão. A partir de amanhã eu vou botar o teu nome e o meu e a gente vai confessar pecado. Não vai ter ninguém. Nem eu. Você está rindo, mas é sério. Faça uma aposta com qualquer um aqui. Grupo da confissão. Você entraria para confessar os teus pecados? Para dizer: ó, pastor, sabe o que acontece? Semana passada eu traí minha esposa. Falaria isso num grupo de WhatsApp? Mas tem outras coisas que você anda falando e pensa que a gente não sabe. Pensa que a gente não sabe, mas a gente sabe. Porque minha mãe sempre me ensinou uma coisa. Quer ver? Mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta, meu irmão. Um dia você vai ser descoberto. Então assuma o seu estado de pecador. Sabe por que você não quer assumir? E que muitas vezes eu não quero assumir. Como eu disse que esse sermão é assim, ó, para nós. Porque custa caro reconhecer que é pecador. Custa a nossa imagem. Eu, pastor Vicente, vou dizer que pequei? Tá doido, rapaz? As pessoas vão me olhar de outro jeito. Custa a minha imagem. E eu não quero que a minha imagem tenha nenhum risco. A minha imagem é importante. Estou preocupado com a minha reputação. E Jesus esteve nessa terra e esteve pouco preocupado com a reputação dele. Você diz que segue a Jesus e está preocupado com a tua reputação. Estou preocupado com o nosso status. Sabe quem eu sou, pastor? Tu acha que eu vou dizer na frente da igreja que eu pequei? Tu sabe quem eu sou? Tu não é coisa nenhuma. Nem servo tu é. Tu não tem coragem de reconhecer o pecado. Porque a Bíblia diz que só se faz servo aquele que anda pelas pisaduras do mestre. E se você não anda pelas pisaduras do mestre, você nem servo é, que dirá filho. Pensa comigo. Nós perdemos o nosso know-how se reconhecermos que somos pecadores. Perdemos os nossos grupos. Pô, pastor, eu faço parte de um grupo tão bacana na igreja. O pessoal vai me olhar com outros olhos, é verdade. Eles vão te olhar com os bons olhos e Jesus vai te olhar com outros olhos. E o assunto é sério. O assunto é sério. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que está me cansando é a hipocrisia que nós vivemos. O que está me entristecendo é a hipocrisia que nós vivemos. Pelo amor de Deus. Esse homem aqui, ele foi encarar Jesus, ele só teve condição de olhar nos olhos de Jesus, porque ele sabia que ele era humilde, e ele sabia que ele era pecador. E você? Se Jesus entrar por essa porta agora, e disser para você: vem cá, filho meu, você virá ou ficará à distância? Você terá uma fé extraordinária para dizer: ele vai me perdoar? Ou você, melhor ir embora? O que me impressiona nessa passagem é que o centurião não fazia parte do povo escolhido, assim como você e eu. Ele era um estranho, um estrangeiro, mas ele sabia mexer com o coração de Deus. Ele disse: não vai na minha casa não, porque eu sou pecador. Dá só uma palavra. Sabe aquele milagre que você espera e anseia? Sabe que possivelmente ele ainda pode não ter acontecido? Porque Jesus, você está esperando você dizer assim: Jesus, não precisa ir na minha casa não.
Quem tem que ir até o Senhor sou eu. Quem tem que se dobrar diante de ti sou eu. Quem tem que se humilhar sou eu. Às vezes Jesus só está esperando isso para poder liberar. Sabe por quê, querido? Porque Deus já sabe que você é pecador. Só quem não sabe é você mesmo, pelo jeito. Como você afirma isso, pastor? Ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus muito tempo antes disse, através do apóstolo Paulo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele sabe que você é um pecador. Parece que você está brincando de pique-esconde, dizendo aonde você está. Olha, eu estou aqui, mas vou me esconder, tá? Jesus já sabe que você anda pecando, meu irmão. Jesus já sabe que você anda fazendo coisa errada. Jesus já sabe que você está vivendo uma vida dupla, uma duplicidade de vida. Na frente das pessoas você é o crentão. Na frente das pessoas, de repente você não é nem cristão que entrou aqui, mas na frente das pessoas você é um homem íntegro, cheio de moral. Uma mulher íntegra, cheia de moral. Mas por trás, você vive uma outra face. A face do pecador descarado. Sabe o que é um pecador descarado? É que ele acha que ninguém está vendo o que ele está fazendo, mas está todo mundo vendo. Só quem não vê é ele. O centurião disse: olha, Jesus não vai na minha casa não, porque está cheio de coisa errada lá. E sinceramente falando, tu és Senhor. Eu rogo-lhe, eu imploro ao Senhor, eu me prostro aos teus pés. Não vá na minha casa. Diga só uma palavra. Como eu disse, o que agrada o coração de Deus é o que você vai fazer com a fé que Ele está te dando hoje. Você vai continuar vivendo essa vida que você tem vivido? Ou você vai mudar de vida? O que você vai fazer? O que você fará diante dos pecados que estão passando possivelmente aí pela sua mente? Porque quando eu sou confrontado, estou sentado ao banco dessa igreja, as coisas passam pela minha mente. Eu não sei você, eu não sei se você já conseguiu um estágio. Se você conseguiu, depois você me ensina. Porque se eu cometer uma falha, meu irmão, e a palavra de Deus falar comigo, aquilo fica martelando na minha cabeça, martelando. Eu não sei você. E enquanto eu não reconheço isso, o Espírito Santo não para de me incomodar. Eu não sei você. Eu só sei de uma coisa, querido: o que tu vai fazer, a responsabilidade está toda na sua mão. Sabe por quê? Porque a consciência do pecado aciona o arrependimento. Isso é fato. Mas o que transforma o arrependimento em libertação são as atitudes. Ou seja, dizer: eu sou um pecador. Alice no País das Maravilhas: sou um pecador, sou um pecador, sou pecador, sou pecador, sou pecador. Isso até que aciona o arrependimento. Meu Deus, estou arrependido, eu pequei. Estou arrependido. Mas sabe o que traz libertação? É a tua atitude. É o que tu vai fazer. É o que tu vai ser após essa noite. É o que você vai ser após você vir aqui à frente. É o que você vai fazer com todo esse negócio que eu joguei na tua mão, no teu colo. Aquele homem centurião, quando Jesus disse: então tudo bem, tua fé me chamou a atenção. Tua fé me chamou a atenção. Vai lá. Aquele homem possivelmente nunca mais foi o mesmo. Em suma, o que você precisa ter não é a vontade de dizer que você é um pecador. Não é a vontade de dizer que você é um homem humilde. É ser um homem humilde e é sair do pecado. Isso vai mexer com o coração de Deus e vai lhe dar uma fé extraordinária. Em último lugar, renda-se diante da autoridade de Jesus. E esse negócio está bem batido, né? Renda-se. Eu já sei, pastor, que eu tenho que me render. Estou me rendendo todo domingo. E sabe mais, pastor? As coisas não mudam. Possivelmente, meu irmão, isso tem mais a ver com você do que com Deus. Possivelmente você não está fazendo a coisa certa. Sabe por quê? Porque um pecador arrependido, a Bíblia diz que ele é curado. A Bíblia diz isso.
E crendo você ou não, achando você contraditório ou não, a Bíblia diz isso, que um pecador arrependido, que se humilha diante do Mestre e se prostra diante dele, é curado. E eu sou suspeito, né? Mas eu prefiro ficar com a Bíblia do que com as teologias mundanas deste mundo. Renda-se diante da autoridade de Jesus. O centurião fez isso. Mas dize-me somente uma palavra. Dize-me somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também sou homem de autoridade e tenho soldado às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. Digo àqueles, ou ao meu servo, faze isto, e ele faz. Um homem diz para Jesus, manda só uma palavra aí, Jesus, que eu sei que ele vai ser curado. Pense agora na situação que você precisa que Jesus mude na sua vida. Pense aí, um minutinho só. Tem gente que não consegue pensar de olho aberto, né? Porque as coisas à volta chamam a atenção dele. Isso é déficit de atenção. Pense só um pouquinho. Dê atenção a você mesmo e à situação que você está vivendo. Pense naquilo que está te importunando, que está te envergonhando, naquela dor que está te assolando, naquela situação que está te atrapalhando. E aprenda uma coisa: você só vai mudar isso se você se render diante do Mestre com toda a sinceridade do seu coração. Neste ponto, a questão é que o centurião reconheceu a autoridade de E mais, ele acreditava na autoridade de Jesus. Ele foi humilde e ele acreditou, ele percebeu que ele não poderia receber Jesus na casa dele porque ele era um pecador e os pecados dele podiam atrapalhar. Só que eu vou mais além. Para termos uma vida totalmente transformada, devemos agir de forma humilde. Sim, devemos reconhecer o nosso estado de pecador. Mas isso não é suficiente. Aquele homem vai além. Ele diz para Jesus: eu me rendo aos teus pés, pois tu és tudo que eu preciso. Aí está na hora de você dar um glória a Deus. Glória a Deus. Porque só Jesus, meu irmão, muda o quadro da história. E aí eu podia te emocionar, né? Dizer assim, há 20 anos passado, conheço um homem que fez isso, que fez aquilo outro, e que hoje é assim. Só que eu não vim nessa noite para te sensibilizar com nada. Se a palavra de Deus não te sensibiliza, se o Senhor dos Senhores não muda a tua vida, quem sou eu com as minhas histórias para mudar você? Isso não vai mudar. Só vai mudar se você se render, se você se prostrar, se você se dobrar, se você disser: Senhor, tu és tudo que eu preciso. Eu preciso do Senhor. Só o Senhor vai mudar a minha vida. E sabe o que Jesus disse para aquele homem? Vai lá, cara. Era só isso que eu precisava de você. Eu só precisava que você entendesse quem eu sou. E a tua bênção está liberada. Eu vou voltar a perguntar. Você tem uma bênção liberada nessa noite para você. Quem quer receber? Levanta a mão assim bem alto. Dá uma olhada para trás, pastor assim. Levanta a mão bem alto quem quer receber a sua bênção. Dá uma olhada para trás. Praticamente todo mundo quer receber bênção. Quer ou não quer? A minha pergunta para você é: por que você insiste em lutar sozinho?
Se você sabe que a bênção já foi liberada para você, se você sabe que a bênção já está sendo materializada para acontecer na sua vida, porque você insiste em lutar sozinho. Eu quero cantar uma canção com você. Bem, eu cantar não, que eu não canto nada, sou um pato rouco. Mas o meu irmão Guilherme, ele canta. E ele vai cantar uma canção com você. Eu queria que você ficasse de pé. Deus só quer que você se lance aos pés dele. E eu queria que você pensasse muito nisso agora.